CBN, eleições 2024. A Rádio CBN e o G1 Piracicaba finalizam hoje a sabatina com os concorrentes à Prefeitura de Piracicaba. Seguindo a ordem alfabética, o convidado de hoje é o Vinícius Bená, do PCB. Quem se junta a nós também nessa entrevista, Rodrigo Pereira, do G1 Piracicaba. Bom dia para você, Rodrigo, e ao candidato. Bom dia. Vinícius Bená tem 31 anos, é nascido e criado em Piracicaba. É bacharel em Direito, assistente técnico e imobiliário e atual secretário político do PCB na cidade. É a primeira vez que concorre em uma eleição. Exerce há anos militância na luta por moradia, acompanhando juridicamente e politicamente populações periféricas. Foi um dos responsáveis pela redação do projeto de lei municipal Despejo Zero, aprovada pelo Legislativo Municipal em 2022. Além da pauta por moradia, Vinícius participa de mobilizações pelos direitos dos servidores públicos de Piracicaba e de outras pautas ligadas aos interesses da classe trabalhadora. A gente, a partir de agora, começa a contar nossos 20 minutos de conversa, passando aqui para o Rodrigo fazer a primeira pergunta. Candidato, você pretende extinguir atendimentos online em hospitais, que é uma medida que tem sido adotada nas redes municipais para desafogar, né, casos de menor complexidade. Aqui em Campinas, teve um exemplo de a taxa de pessoas que passou pela telemedicina e foram encaminhados para o pronto atendimento depois, é baixa. Então, isso mostra que teve uma certa eficácia, né, a telemedicina. E também facilita a vida do morador, às vezes a questão de deslocamentos, né, a pessoa pode ser atendida aí remotamente. Diante disso, por que você pretende extinguir a telemedicina em Piracicaba? Bom, primeiramente, bom dia aí a todos os telespectadores. Bom dia, Sandra, Rodrigo, Felipe. Bom dia. Fico muito grato aí pelo convite, por ter esse espaço aqui para estar falando com vocês. Entrando na pergunta aí, Felipe, qual que é o problema, né? Essa forma que foi colocada de telemedicina, ela é uma forma de solucionar o problema não pela base do problema, não pela questão primordial que está causando o problema. O problema lá em Piracicaba que a gente está tendo é uma falta de atendimento por falta de médicos, por falta de UPAs e UBSs funcionando e tudo mais. Essa questão ela tem que ser tratada pelo problema que ela é realmente, né? Então a gente tem que atacar na contratação de médicos, de profissionais da saúde, de exames e tudo mais. Não é a telemedicina que vai diminuir realmente essas filas que estão tendo lá em Piracicaba, e sim um atendimento de mais qualidade, via contratações, via concursos públicos. Existe até uma forma, né? Lá em Piracicaba a gente tem um grande problema, que é um dos salários mais baixos da região em relação a prefeitos e vereadores. E aí, para quem está ouvindo a gente, só para entender, os salários, né, dos funcionários públicos, eles são limitados ao salário do prefeito e dos vereadores, né? Então, lá em Piracicaba, como é um dos salários mais baixos assim da região, acaba que os médicos não ganham um salário adequado em relação ao resto da região aqui de Piracicaba, né? Piracicaba, Campinas e região. E preferem trabalhar em outras cidades que não Piracicaba. Já existe uma solução que foi proposta pelos próprios médicos, servidores públicos, dentro dos sindicatos, nas lutas que eu acompanhei dos sindicatos, até na greve que rolou em 2022, que é a contratação dos médicos e outros profissionais da saúde que forem necessários pela metade da carga horária. Então eles trabalhariam metade da jornada de trabalho com o salário integral, e isso seria o suficiente, aí, segundo eles, segundo os profissionais dessa área, para suprimir essa demanda e a gente poder contratar realmente e não precisar aí de uma telemedicina, que é uma solução ineficaz aí para o problema, né? Só está escondendo realmente qual é o nosso problema, que é um problema de contratação e de fazer chegar esses serviços aí à população. O candidato, e atualmente a prefeitura tem recorrido a terceirizações, né, aderiu a um consórcio intermunicipal para tentar
reduzir ou solucionar a falta de médicos, você propõe então essa contratação pela metade do período, né, os médicos, pelo teto, que agora até foi aprovado um aumento, né, desse teto. Isso para você soluciona o déficit de médicos na cidade? Acredito que isso vai causar isso vai causar é isso que vai atrair os médicos que não estão vindo para Piracicaba, né? O problema de não estar vindo médicos para trabalhar em Piracicaba é justamente questão salarial. Então acho que a gente consegue resolver dessa forma. A gente não precisa ficar criando a roda, né? Já tem trabalhadores pensando nas soluções para eles mesmos. Isso já foi discutido em assembleias dentro do sindicato, então acredito que é uma solução mais viável aí. Candidato, sua proposta de governo fala em ampliação de espaços públicos de lazer e esporte, só que em bairros como Brás, Marcilac, Vila Leopoldina, Guaianazes e Tremembé, só que são em São Paulo. O que há de concreto para Piracicaba? De concreto para Piracicaba, os bairros são Novo Horizonte, Itapuã, Bosque dos Lenheiros, Jardim Oriente. Foi provavelmente algum erro aí na hora de subir o arquivo do plano final de governo. Que saiu com esses bairros anotados assim, porque realmente o plano de governo nosso é um acúmulo de vários anos, né, de trabalho militante aí do Partido Comunista Brasileiro, e realmente a gente pegou como base o plano de governo da cidade de São Paulo, que foi para 2020. Lógico que adequamos para a realidade de Piracicaba, e eu acredito que esse eixo ele deva ter saído com algum problema, subiu o arquivo errado lá para o TSE. Mas nos bairros periféricos ali de Piracicaba a gente tem o Novo Horizonte, a gente tem o Santa Fé, Itapuã, todo o Córrego da Onça, Inhumas, tudo que gera na periferia da cidade ali, é onde a gente quer instalar esses parques públicos aí, tanto culturais quanto de esportes e lazer e tudo mais. Tipo praça, tipo quadra de futebol, essas Praças, coisas? quadras de futebol, centros poliesportivos, toda forma aí de acessar lazer, cultura e esporte que não está chegando na periferia hoje. A periferia tem que se deslocar para os centros, e aí esse próprio deslocamento já é um grande empecilho, né, para se aproveitar os aparelhos públicos. Então pretendemos aí expandir esses aparelhos para as periferias, para que isso possa suprimir essa demanda aí, né, da população periférica de ter acesso a essas coisas. Sua proposta também prevê a estatização do transporte coletivo, né? Assumir empresas que estejam em situação de falência. A prefeitura assinou em junho um contrato com a nova empresa de transporte. Como é que ficaria, então, né, diante dessa sua colocação? Acredito, Sandra, que a primeira coisa é a gente fazer uma auditoria sobre todos os contratos de licitação, né? Não só sobre o transporte público, mas sobre todos os contratos de licitação. O que acontece é que toda vez que a prefeitura ou o governo do estado ou o governo federal faz um contrato com uma empresa privada, o que está acontecendo na prática é uma transferência da renda do recurso público para o setor privado, né? O problema que acontece disso, né? Só analisar primeiro o problema para a gente chegar na solução. O problema que acontece disso são dois principais. O primeiro é que a gente transfere a renda do setor público para o setor privado. Toda essa renda que deveria estar contratando pessoas e comprando materiais para que seja possível esse serviço de ser prestado para a população, ele vai ser transferido para uma empresa privada que vai ter que comprar a mesma quantidade de materiais e contratar a mesma quantidade de pessoas. Porém, para que ela lucre, ela vai precisar achatar tanto os salários quanto a qualidade aí dos materiais e tudo mais do serviço que ela vai prestar. Então, para a população é ruim, para os servidores, para os trabalhadores que trabalham nesse setor é ruim. E, então, isso é um primeiro ponto, né, do que acontece quando a gente faz as licitações, quando a gente faz a transferência da renda do setor público para o setor privado. A segunda coisa é que a gente cria uma burguesia que eventualmente, assim, inevitavelmente, vai estar virada contra os trabalhadores, né? Os interesses de uma empresa de transporte aí, de transporte público, por exemplo, é aumentar o lucro, não aumentar a quantidade de ônibus em circulação. Então, os interesses dela vão ser, por exemplo, aumentar a tarifa de ônibus, diminuir a quantidade de trabalhadores contratados, fazer os trabalhadores que estão contratados trabalharem por mais cargas horárias, mais exaustivas, né? Que isso vai causar mais acidentes e tudo mais.
Então acho que a primeira coisa é fazer uma auditoria severa assim, nesse contrato de licitação e depois iniciar um regime de transição, criando uma empresa pública que possa fazer esse transporte e eventualmente extinguindo esse contrato de licitação com o tempo, até que seja totalmente uma empresa totalmente pública cuidando de toda a malha aí, de transporte público da cidade. Isso aconteceria de forma rápida, pensando nas questões legais? Pensando nas questões legais, eu acho que dá para acontecer de forma rápida. A gente vai precisar de um esforço da Câmara, né? Assim, como comunistas, né, não entendemos aí que a maioria da Câmara vai estar disposta a fazer isso, mas acreditamos aí no trabalhador piracicabano, na sua inteligência e na sua vontade de forçar os vereadores na direção correta. Então, acreditamos aí que o movimento de massas, as pessoas nas ruas, podem forçar os vereadores a rever esses contratos, a transformar, a superar a questão legal, né, para que a gente possa fazer esse regime de transição o mais rápido possível. Pela minha vontade, enquanto se eu for prefeito, com certeza vai ser o mais rápido possível que isso vai acontecer. Candidato, emendando nessa questão da estatização dos serviços, você também propõe empresas públicas ou autarquias para administração de transportes, né? Como a gente já citou, saneamento, água, energia elétrica, coleta de lixo, por exemplo. Aí entra uma outra questão para se equacionar. Também, a outra questão também é que você propõe também a redução da jornada, né, dos servidores para 30 horas semanais. Agora, a questão de equacionar isso, isso não geraria a necessidade de contratação de mais dezenas ou centenas de servidores, e como equacionar a folha salarial, né, adequar ela ao teto previsto em lei? Muito bom, Felipe. Primeira coisa sobre isso, a gente vai precisar realmente contratar muito mais. As contratações prioritariamente vão ser via concursos públicos. O que a gente tem hoje é por volta de 43%, 45% do orçamento sendo gasto com os nossos servidores públicos, né, questão salarial e tudo mais. O teto para isso é até 55%, 54%, se eu não me engano. Então a gente tem aí uma gordurinha para contratar mais pessoas, né, contratar mais funcionários, mais servidores. Essa gordurinha já seria o suficiente para suprimir essa primeira demanda, né, essa demanda inicial, para a gente resolver aí essas questões das estatizações e tudo mais, né, o que a gente está precisando. Porém, Felipe, a gente precisa expandir o orçamento público da cidade. Expandir o orçamento público da cidade, acho que a gente pode pensar em algumas soluções que são possíveis, já estão acontecendo em outras cidades, já estão acontecendo em outros países, inclusive. Então, por exemplo, a questão da tributação. Pretendemos sim que a tributação incida mais, a tributação a nível municipal, né, ISS, o IPTU, todos os tributos aí a nível municipal, que eles incidam mais sobre a classe burguesa, né, sobre os ricos, para que eles devolvam um pouco para a nossa cidade do que eles extraem da gente. Lembrando aí que toda a riqueza de todo mundo que foi que enriqueceu aqui lá em Piracicaba, ela foi construída com sangue, suor e muito trabalho de todos os trabalhadores lá de Piracicaba. Cada rua, cada tijolo, cada poste que está colocado, cada loteamento que foi feito, cada indústria que está lá de pé, todas foram construídas por trabalhadores. E o quanto que essas empresas, quanto que esses burgueses devolvem para a cidade? Acredito que proporcionalmente em relação aos trabalhadores é muito pouco. Eles pagam a maioria dos impostos ali, no mínimo, o mínimo legal ali que já está colocado. A gente vai forçar que essa alíquota seja aumentada ali proporcionalmente, principalmente para quem pode pagar isso e financiar esse serviço que a gente está querendo criar. Para além disso, né, Felipe, a gente tem um Banco do Povo lá em Piracicaba. O Banco do Povo que hoje ele está praticamente inutilizado, assim, né? Ele tá só servindo para oferecer crédito ali para pequenos produtores e tudo mais, que é uma coisa muito boa, né? Acredito que a gente pode expandir isso, mas um banco é uma ferramenta de Estado, de política pública, de planejamento público, então a gente vai ter que usar e abusar desse banco público.
Não tenho medo que a prefeitura se endivide para fazer o que for necessário, porque ela tem uma capacidade de pagamento assim excelente, né? Ela está ranqueada ali no melhor ranking assim da capacidade de pagamento. Então a prefeitura ela tem capacidade de fazer tudo isso, substituir aí os contratos privados, aí os contratos via licitações por empresas públicas. Então isso vai acontecer num plano de governo nosso e vai doer para quem nunca doeu e deixar de doer para quem doeu até agora, que são os trabalhadores, né? Pergunta de ouvinte, o Antônio Carlos é advogado, morador da Zona Leste de Piracicaba. Quais são as ações concretas para eliminar a falta d'água, que é um problema muito sério na cidade, na cidade toda, né? Não só na Zona Leste de Piracicaba. Ele aqui fala que todos os dias a população enfrenta a falta de água há anos. O que o candidato pretende fazer? Aumentar a captação e tratamento? Aumentar o volume de reservatório? Como resolver esse problema? Então, Rodrigo, a gente tem um problema maior lá em Piracicaba, que é do desperdício, né, da água que já é cooptada, que já é tratada e tudo mais. Basicamente, 50% da nossa água é perdida ali no próprio sistema de distribuição de água. Então, pretendemos aí implementar prioritariamente, né, as obras de infraestruturas que a gente possa solucionar esses vazamentos. Então, tem tecnologias que a gente não precisa abrir rua em todo lugar e tudo mais, mas vai ter lugar que a gente vai precisar abrir rua, trocar cano, fazer toda a parte infraestrutural novamente, e pretendemos fazer. Mas a questão é que, para além disso, né, a Prefeitura de Piracicaba ela não tem mais capacidade de fazer isso sozinha. Então hoje tudo que ela vai fazer de grandes obras assim, ela tem que contratar uma empreiteira, e aí rola aquele mesmo problema que eu estava falando aqui para vocês, a transferência da coisa pública para o setor privado, e a criação aí de um monstro que depois se vira contra nós, né? Essa burguesia que não está interessada na solução aí da questão da água. E isso a gente pode ver como exemplo, por exemplo, a gente tem o SEMAI lá em Piracicaba, né, que é uma autarquia, e o esgoto nosso ele foi privatizado, ele foi passado aí para a empresa Águas do Mirante. E aí quando foi passado para a empresa Águas do Mirante, ela faz uma arrecadação enorme, né, em cima do esgoto, e muito pouco ela faz de obras para resolver a questão de saneamento de Piracicaba. Então você vê, esse problema ele é congênito lá, ele acontece em todas as áreas de Piracicaba, a gente não ter uma estrutura pública, municipal, ainda mais pensando em Piracicaba como uma região metropolitana que deveria estar exportando esse tipo de obra para as outras cidades e ajudando essas cidades a se desenvolver. Então eu acredito que para essa questão da água, para além do óbvio aí, que é realmente fazer as obras que tem que fazer para parar os vazamentos, aumentar a captação de água, a gente ter uma empresa pública aí de obras que tem essa capacidade de fazer. Então a minha proposta ela vem nesse sentido da gente criar essa autonomia, né, essa soberania a nível municipal, para a gente não ficar dependendo aí de terceiros. Candidato, a gente tem um pouco menos de 4 minutos. O Rodrigo tem mais uma questão a fazer. Candidato, entrar num assunto no qual você milita, né, há algum tempo, que é habitação. Como a Sandra já citou na sua biografia, você foi um dos autores, né, um dos redatores da Lei do Despejo Zero. Foi aprovada na Câmara, a Prefeitura acionou justiça, julgada inconstitucional, né? E no seu plano de governo você volta a apontar, né, a intenção de aplicar de fato essa lei, né, para o acolhimento das famílias. A minha pergunta é: como aplicar essa lei, esse acolhimento, essas famílias, tendo em vista que a justiça julgou inconstitucional esse tipo de acolhimento, e quais seriam esses acolhimentos? Certo. Primeira coisa, sobre a Lei de Despejo Zero, ela ainda está em julgamento. Tem um recurso lá que o Ministério Público entrou ultimamente. Mas atualmente ela está foi julgada inconstitucional, tá nesse ponto por enquanto. Mas independente da Lei de Despejo Zero, o que a gente tentou fazer nesse momento foi uma forma de se defender, né, das famílias se defenderem. A lei basicamente ela fala assim, para quem está ouvindo a gente, que a prefeitura ela deveria ter a obrigação de dar uma solução de moradia para as pessoas antes de cumprir uma ordem de despejo, uma ordem de reintegração de posse. Dito isso, só esclarecendo o que é a Lei de Despejo Zero, acho que num mandato nosso não precisaremos necessariamente dessa lei. A gente tem outras ferramentas enquanto prefeito, que depende da nossa vontade política, e a nossa vontade política é total, e a disposição nossa é total com a população despossuída, sem teto, sem terra.
de fazer uma reforma urbana profunda, né? Fazer as desapropriações das áreas que estão ocupadas, onde os trabalhadores retomaram as áreas por suas próprias mãos, né? Fizeram valer o seu direito de moradia ali onde não se cumpria a função social da terra. Então, vamos no sentido de apoiar aí o movimento desses trabalhadores que ocuparam as áreas, fazendo a desapropriação, fazendo a regularização fundiária, pensando em áreas que são APPs, por exemplo, readequar essas pessoas para áreas que não são APPs, né? Para a gente não ter um problema ambiental, não conflitar com a questão ambiental, e fazer realmente as obras aí de regularização fundiária, que vai desde saneamento básico, água e esgoto, até o final, né? Asfalto, iluminação e tudo mais, deixar pronto para as pessoas morarem com qualidade aí, sem nenhum tipo de humilhação e violência que se passa hoje pelas condições que estão colocadas. Temos 1 minuto ainda. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a isenção da taxa de água, luz, gás, né? Como está proposto no seu plano. De onde sairia a verba para bancar nesses gastos? Não aumentaria a tarifa para demais consumidores? Um maior repasse também para as concessionárias? Então, acredito, Sandra, que a gente vai... Eu tenho pouco tempo agora para falar sobre essa pergunta, mas acredito que vamos começar por uma auditoria séria sobre isso. Uma auditoria séria. Eu acho que... não sei se não tem recurso, não é assim. Por exemplo, o esgoto, eu sei que a Águas do Mirante aí já tem um estudo aí, acho que do Condema, que está acusando a Águas do Mirante de não ter investido aí 800 milhões de reais em todo esse período de contrato na questão de saneamento. Então, para onde está indo todo esse dinheiro, né? Então, é esse tipo de auditoria que a gente vai ter que fazer, vai ter que cobrar aí quem de direito para a gente pegar esse recurso e fazer o que tem que ser feito. Mas vai ter isenção, sim, de taxas para as pessoas Desempregados, né? Desempregados, desalentados, todas as pessoas que não estão na condição de pagar essas taxas. Vinícius Benar, obrigada pela participação, por trazer um pouco mais das suas propostas para os seus eleitores. Eu que agradeço, Sandra. Posso deixar um recado aqui? Rápido. Vou pedir aí para todo mundo que está assistindo a gente, avisar vocês que a gente não tem uma solução dentro da democracia burguesa. Então peço para todos que estão assistindo a gente que se organizem nas associações de bairro, que se organizem nos seus sindicatos e façam valer aí as suas questões de classe, os seus interesses de classe, se organizem no Partido Comunista Brasileiro e lutem com nós pela Revolução Socialista no Brasil. Obrigada, candidato. 10h28. CBN, eleições 2024. A gente faz escolhas